O movimento é bem sexy. Já tá chegando o Braga Boys, começa a dançar que é uma Fotógrafos bomba. e Para dançar fotógrafas, isso aqui. vamos então terminar a nossa ideia sobre arte e filosofia. José Luís Pardo, o filósofo espanhol que falávamos no último vídeo, abre a ideia de arte e filosofia a partir da seguinte premissa: uma filosofia que não almeja, que não aspira a realizar-se na vida real e tão somente exista na teoria, é uma filosofia inautêntica. Então você teria que levar em consideração as verdadeiras questões da vida, as questões do nosso dia a dia. Então de nada adianta ter uma ideia brilhante, genial e complexa se você não consegue aplicar. E Pardo nos fala que a arte pensada para museus e não para a vida seria uma arte inautêntica. Então, por isso, terminamos o último vídeo falando sobre as verdades históricas e sobre a relatividade delas, que muitas vezes essas verdades podem ser inautênticas, como a filosofia pensada para a teoria, não para a vida, e como a arte pensada para museus e não para as pessoas. Então, entrando um pouco mais a fundo, vamos falar sobre Marcel Duchamp. Duchamp era um artista revolucionário, se destacava na sua época, e a obra mais famosa de Duchamp é o Mictório, que o mesmo chama de fonte. A fonte de Duchamp é a obra que escancara esta intenção de a arte não ser pensada para museus, esta urgência que a época moderna nos trazia de a arte se misturar com a vida. Não faria mais sentido, por exemplo, você ter uma pintura sacra, um trabalho totalmente formal e seleto, cheio de detalhes e de questões teóricas, se aquilo não seria entendido pelas pessoas, se aquilo não seria acessível às pessoas. Então Duchamp é o cara que tenta jogar uma pedra na vidraça daquelas exposições que estavam nos museus. Em 1917, queria mostrar que o urinário que a gente usava para urinar seria a mesma coisa que o urinário colocado no museu. E não se tratava só de refletir, pensando, que engraçado, que diferentes são os objetos que a gente pode entender como arte ou não. E sim, de saber que não existe tal diferença, por exemplo, entre um objeto artístico e um objeto não artístico. Então, o mictório é essa representação de mistura da arte na vida das pessoas, porque ela há muito tempo era dedicada, por exemplo, à alta classe intelectual, aos privilegiados financeiramente e para as instituições de arte também frequentadas por pessoas privilegiadas financeiramente. E jogando esta pedra no museu, Duchamp queria fazer um atentado contra essa diferença besta, essa polarização que existe entre intelectuais, sabedores, conhecedores e das pessoas comuns. O mundo já estava muito cheio de dubiedades, de antagonismos, como falamos no último vídeo, por exemplo, de determinadas ideias que são consideradas boas ou ruins. Isso é muito limitante, não pode, não cabe. É preciso viver com pluralidade. Caso você queira evoluir, não existe outra saída. E Duchamp queria dizer o quê? Talvez que ele se mijasse de rir com a arte. Ele foi bastante fino até, ele teve certa finesse para conseguir chegar a esse resultado estético tão sarcástico, de alguma forma assim. Piero Manzoni, italiano, em 1961, fez um trabalho artístico, então, artístico porque ele justamente queria acabar com essa diferença entre arte e não arte, chamado Merda de Artista, que eram umas pequenas latinhas assim, expostas como se fossem produtos. Também um atentado contra a diferença, mas um pouco menos requintado que Marcel Duchamp. E a soma de todos esses atentados no início do século XX, a gente pode denominar como o fenômeno das vanguardas, que queria acabar com esta distância estética entre pessoas que conhecem arte e não conhecem arte, ou o que é arte ou o que não é arte. Dadaísmo, por exemplo. O movimento Dada era um movimento que faria nos repensar ou reentender ou reaprender tudo o que conhecíamos e que fazíamos em sociedade. Então, Dada quer dizer justamente Dada, Gugu Dada, daquele bebê que ainda está aprendendo e ainda está crescendo e se desenvolvendo. A fonte, ou o urinário de Duchamp, é o que Pierre Bourdieu denomina de atentado simbólico. É um símbolo que atenta contra todas as coisas que o artista discorda de maneira subliminar. E Duchamp ainda teve um bocado de requinte, porque ele assina este mictório como se fosse Roger Mutt e manda este urinário para a exposição que ia inaugurar nos Estados Unidos Alfred Stieglitz, e manda este pseudônimo justamente porque
porque não queria ser reconhecido. Stiglitz não entende a sua brincadeira e não expõe aquele urinário naquele ano, como Duchamp esperava. E Duchamp, Picasso, Rodchenko, Manzoni, Raoul Hausmann, Hannah Rock também podem ser considerados indivíduos históricos mundiais, porque eles inauguram novas fases, formando uma guerra em contra de algo, também acabam aparecendo na nossa história da arte como pessoas decisivas. Então não só a história mundial válida como conhecimento histórico, mas também a história da arte corrobora e agrega muito mais pensamentos e entendimentos paralelos para a gente conseguir chegar a alguma conclusão. Estes vanguardistas queriam então acabar com essa distância estética, com este elitismo muito comum nos museus e nas galerias de arte e entre os artistas, e destruir essa coisa entre olhar leigo e olhar artístico. Panofsky, inclusive, fala de uma mirada natural, de um olhar natural para com sobre as coisas, porque leigos estariam entendendo tão somente a função desta obra e o olhar artístico entenderia ele puramente como forma, então poderia contemplar esteticamente. Vanguarda, tecnicamente, vem do termo em francês chamado avant-garde e se caracterizam por ser o pelotão de frente, os primeiros que vão para morrer ou para matar, num sentido figurado da guerra. Então são os adiantados, são aqueles que vêm primeiro e que trazem uma prenúncia do que virá a ser o mundo lá para frente. Os vanguardistas eram então anti-artísticos porque queriam acabar com o olhar artístico e o olhar natural, como diz Panofsky, e anti-estéticos porque queriam também acabar com aquilo que seria belo ou não. Walter Benjamin, em 1936, escreve e prediz uma frase em latim: Fiat mundus pereat ars. Faça-se o mundo, pereça a arte. Ou seja, a arte deixaria de existir. Para quem nunca ouviu falar então das vanguardas, procure o dadaísmo, o surrealismo, o cubismo, o futurismo, o construtivismo e assim por diante, que são todos então fenômenos estéticos da mesma época, quando a sociedade passava por uma mudança bastante drástica, que era os grandes centros urbanos, o vapor, o ferro, o vidro e as grandes construções. Pela primeira vez estávamos nos empilhando em grandes centros urbanos. Estes ismos, como dadaísmo, surrealismo, cubismo, não pertencem só à esfera artística. Eles superam a esfera pictórica, a esfera literária e também acabam impregnando a sociedade dentro de movimentos tanto internacionalistas quanto nacionalistas. Vejamos o fascismo, vejamos o caudilismo, vejamos o socialismo, o anarquismo, o colonialismo. Então são sempre polarizações onde atuam os ismos. E se tudo tivesse sucedido bem para essas vanguardas, hoje, por exemplo, não teríamos coisas belas ou feias, não teríamos museus, não teríamos galerias de arte, nem arte contemporânea. E talvez a grande reflexão que estes movimentos de vanguarda quiseram nos deixar era: será que a realidade não é suficientemente atrativa, suficientemente bonita? Por que temos sempre que estar rebuscando a realidade? Temos que estar sempre photoshopando, pintando com o nariz menor, tentando tirar algum benefício desta representação de realidade, que não reprodução de realidade, é por algum motivo e muito provavelmente, como diz José Luis Pardo, a arte acabe sendo esta evasão, esta fuga então de uma realidade pálida, de uma realidade triste, monótona. O mundo que queriam estes vanguardistas era um mundo super real, o que segundo eles, mesmo que na filosofia, seria um mundo autêntico, levando em consideração toda aquela ideia de conhecimento histórico e de particularidade dos indivíduos históricos mundiais. Se a vanguarda tivesse vencido, então, como a gente sempre tem que ter vencedores e perdedores, já que falamos de história, não seria necessário ornamentar a natureza dentro daquilo que falamos de representação. Então você nunca fica contente com a realidade, porque pode ser que a realidade seja pálida, sem graça, de acordo com o pensamento da nossa época, seja bastante válido, por exemplo, você diminuir o seu nariz, aumentar os seus olhos e deixar a sua cara bem laranja. Este foi um papo bem profundo, bem amplo, alberga vários assuntos dentro da ideia de Hegel e de José Luis Pardo, também aplicado à fotografia. A fotografia é uma arte bastante plural e ampla, e você, se quer ser um grande fotógrafo, precisa trafegar no meio da arte, nem que seja para você saber o que não quer. Nos vemos no próximo videozinho. Muito obrigado. Tchau!